Fala pessoal, tudo bem? Quer saber mais um pouquinho sobre o Mercosul? Fique conosco depois da vinheta, tá bom? Roda a vinheta! Galerinha, tava aqui vendo esse brinde esperto que a equipe Dasclos está distribuindo para vocês. Para ganhar, só se inscrever no nosso canal e participar das lives, viu? Muito legal esse brinde, vou deixar ele aqui. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Mercosul. Conhece? Já viu falar? Não lembra? Esqueceu? Não tem problema. Hoje nós estamos aqui para mostrar um pouquinho da importância desse bloco para a nossa região. Nessa pegada do Enem Power, tá aqui embaixo um materialzinho muito legal, muito esperto sobre o Mercosul. As atualidades, as mudanças, viu? É muito interessante você acompanhar o materialzinho que está aqui embaixo, tá ok? Vamos lá. Na pegada do bloco econômico, nós temos que entender e falarmos um pouquinho do bloco mais importante para nós, brasileiros. Esse bloco é importante para a gente. Por quê? Porque nós estamos no Brasil, é um bloco que o Brasil faz parte, é um bloco que o Brasil é um dos membros fundadores. Então nós temos que entender esse bloco, tá joia? Vamos lá. Primeiramente, né? Bloco, professor, como é que é mesmo? Tá nas aulas passadas, mas eu vou dar uma deixa para você, né? Bloco é aquela união que os países fazem entre si, né? Eles fazem acordo entre eles, tá? Acordos privilegiados, principalmente no quesito econômico e também social. Não esqueça do social. Muita gente pensa que o bloco econômico é só econômico. Não, tem a relação social também, tá? Por quê, professor? Porque eles vão trocar acordos privilegiados entre si. É um grupinho de países onde vai trocar acordos privilegiados entre si, principalmente em práticas comerciais. E se tem práticas comerciais, tem people, tem pessoas trabalhando, distribuindo e principalmente consumindo esses produtos. Então é social, tá bom? Então não esqueça do social e do econômico, certo? Esse bloco Mercosul, ele começa a ser criado na década de 90, assim como tantos outros blocos no mundo pipocaram na década de 90. Por quê, professor? Então, muitos autores vão falar que é por causa de inúmeros fatores, mas um dos principais fatores é que nós tínhamos ali o fim da União Soviética. A União Soviética começa a dar sinais de fraqueza na década de 80, na década de 90, então lá em 70, os países capitalistas começam a se organizar, principalmente os países capitalistas periféricos, né? Começam a se organizar para fortalecer suas economias. E aí na década de 90, 91, 92, aquele fatídico dezembro, a União Soviética deixa de existir. Então por isso que os blocos, pipocaram nesse período, tá? Pipocaram nesse período. Na década de 90, muitos países se organizaram entre blocos. O objetivo principal era proteger sua economia, ou as suas economias, né? Entendemos que cada bloco tem suas peculiaridades e tem ali suas heterogeneidades. Os países são diferentes, né? A gente fala bloco, né? A gente pega uma escala e fala bloco, pensa que tudo é igual. Não, cada bloco dentro dele tem suas características diferentes, seus tipos diferentes, nós já falamos na aula passada. E dentro dos países, dentro dos blocos, os países também são diferentes. Tá bom? Então é interessante você entender isso. Por que o Brasil é importante, professor, para o Mercosul? Porque o Brasil é o país que ele vai se empoderar na América Latina. É o do maior PIB, é o que vai ter a maior população, a maior faixa territorial é do Brasil, né? Então é um país atrativo para a economia. Um país que recebe muitos investimentos, recebe muitas pessoas, então ele vai ser protagonista. Ele vai ser o protagonista da criação desse bloco. O embrião do Mercosul vem lá da década de 80, né? Acordos sendo costurados entre países vizinhos, principalmente com características similares com a nossa, principalmente com relações sociais e econômicas importantes conosco. Quais países são esses, professor? Os países membros, fundadores do Mercosul, são esses: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Esses são os países fundadores que na década de 80 começamos a organizar e em 91 fizemos um tratado. Aqui, Tratado de Assunção. Galera, anota esse nome. Não vai anotar? Pegou a caneta? Aí. Então anota aí. Mercosul, Tratado de Assunção em 1991. Se você quiser colocar década de 90, fique à vontade, né? Porque na década de 90 outros tantos blocos foram criados e nós iremos falar desses blocos também. Agora, o Tratado de Assunção você tem que saber. Por quê? Sabe por quê? Porque os vestibulares costumam cobrar o nome dos blocos, mas também o tratado
que foi organizado, que foi estabelecido esses blocos. A União Europeia vai ter o dela, o NAFTA vai ter o dela, o Mercosul tem o dele, que é o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção, que foi realizado no Paraguai, como podemos falar pelo nome, né, observar pelo nome, criou-se então o Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul. Cone Sul da América do Sul e o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são esses países integrantes. Professor, eles vão começar a trocar relações privilegiadas entre si? Sim, principalmente relações econômicas. Nós já falamos das vantagens. Aumenta o mercado consumidor. Ah, que legal, professor, isso é legal, isso é interessante, né? Isso, então a produção brasileira vai ser uma produção destinada também para o mercado comum do Sul, o Mercosul, mas assim também a produção argentina, mas assim também a produção paraguaia. Mas para isso, eles estabelecem uma união aduaneira. Lembra dos tipos de blocos? Lembra? Então, o Mercosul é uma união aduaneira. Que é isso, professor? União de alfândegas. Vão estabelecer tratados, regras, limites do que pode ser comprado, do que pode ser vendido. Isso é uma união aduaneira. Tratados, acordos do que pode ser vendido, estabelecido através de quantidade. Entendi, professor. Como é que chama isso? TEC. Tarifa Externa Comum. Exatamente, a tarifa externa comum é do Mercosul, não esqueça, cai no vestibular, tá bom? TEC, Tarifa Externa Comum, União Aduaneira dos países membros integrantes do bloco Mercosul. Professor, o Mercosul é uma livre circulação de pessoas? Eu posso ir com a identidade em qualquer lugar do Mercosul? Não só do Mercosul, mas também com muitos países da América do Sul você pode ir só com identidade. Existe um acordo também estabelecido com outros países que só com identidade você pode ir. E o mesmo acontece com o Mercosul. Só que você entra nesses países como turista. Você está com a sua identidade como turista. Você não é um cidadão da Argentina ou do Uruguai. Não é, ou do Paraguai, você é um cidadão brasileiro. Então você entra com identidade, mas para você abrir conta em banco, para você estudar, você tem que fazer outros procedimentos de cada país, né, de cada país específico, para poder abrir uma conta, para poder estudar e assim fazer o que você quiser nesses países. Cuidado lá, hein? Cuidado com o caso Ronaldinho, tá bom? Cuidado com o caso Ronaldinho, que ficou muito explícito na mídia aí, porque ele falsificou uma identidade, né, sua identidade como cidadão do Paraguai. Né, ele é acusado disso, né? Então nós temos que entender que com a identidade você pode entrar não só no Mercosul, mas também com outros países da América do Sul. É uma união aduaneira, mas como cidadão daqueles países, negativo, tá bom? Como turista. Ok, professor, entendi. Mas os produtos? Os produtos você pode transitar também, desde que sejam permitidos aqueles produtos em uma quantidade estabelecida. Existe um limite e uma tarifa externa comum também para ser comercializados. Ok? Ótimo, professor, entendi. Professor, esse bloco está muito bom, está muito ruim, como é que ele está? Então, muitos críticos vão falar que esse bloco nunca surgiu, né? Nunca foi tão, aliás, nunca surgiu não, nunca explodiu, nunca foi um blocão mesmo, né? Por quê? Porque são economias frágeis, né? A mais forte é a do Brasil, a economia mais forte é do Brasil. Nós tivemos várias crises, né? De 91 para cá. A Argentina também teve várias crises, né? Paraguai e Uruguai são países pequenos, com economias limitadas, né? Agora, as economias mais fortes são do Brasil e da Argentina, e de 91 para cá sofremos muitos impactos econômicos, muitas crises econômicas nesse inteirinho aí, né? Então, por isso, por esses motivos e outros, nosso bloco não decolou muito, mas é um bloco legal, um bloco interessante, que protagoniza um regionalismo na América do Sul. Isso mesmo, é um protagonista aqui na América do Sul. Nós, bloco, podemos fazer acordo com outros blocos. Outros blocos. Recentemente nós estávamos querendo fazer um acordo bloco-bloco com a União Europeia. Não deu certo. Não deu certo fazer um acordo, principalmente no quesito agricultura, né, com a União Europeia, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas os blocos, eles podem fazer relações comerciais entre outros blocos ou bloco com outra nação. E isso fortalece o poder de barganha, o poder de negociação dos seus países, tá bom? Professor, tem algum país que já entrou e já saiu? Temos vários países associados ao bloco Mercosul. Temos vários países da América do Sul que são associados ao bloco Mercosul, mas temos também países que entraram,
como membro permanente e estão suspensos. É o caso da Venezuela, isso mesmo. O Paraguai já teve suspenso e agora a Venezuela está suspensa. Por quê? A Venezuela, galera, ela entrou quando o Paraguai saiu. A gente está aqui no material, embaixo do material que eu explico melhor para vocês isso lá. O Paraguai, ele sai do bloco por um problema de impeachment do Fernando Lugo que tinha acontecido no seu país e depois é estabelecido novamente uma democracia e ele volta no bloco. Depois a gente fala isso, a relação da democracia é muito importante para o bloco. O bloco estabelece a democracia como um dos pilares. Faltou com a democracia, está expulso. Entendeu? Faltou com a democracia, está expulso do bloco. Então o Paraguai foi acusado de um impeachment meio estranho lá do Fernando Lugo, então ele foi excluso. Teve novas eleições, o Paraguai voltou. Agora temos a Venezuela suspensa. Por quê? A Venezuela é acusada pelo próprio bloco Mercosul de ser uma ditadura, isso mesmo, e de infringir direitos humanos. Ah, professor, falta de liberdade, falta de democracia e tudo mais. Então, por esse motivo, a Venezuela foi suspensa do bloco Mercosul. Amanhã ou depois, se ela estabelecer novamente a democracia, restabelecer os direitos humanos que tinham sido infringidos, né, ela pode voltar no bloco com a maior tranquilidade do mundo, desde que os países aceitem. No atual momento, atenção, anotou? Não está anotando? Anota. No atual momento, a Venezuela está suspensa do bloco Mercosul. Tranquilos? Pessoas, o desafio do Mercosul é enorme. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento onde os blocos estão sendo um pouco arranhados, ofuscados, opacos, não estão brilhando tanto quanto deveriam brilhar. Mas isso não quer dizer que ele acabou, tá? Que o bloco Mercosul não acabou. Não, não. Ele está aí se reinventando, fazendo novos acordos, novas tarifas, novos tratados e tentando ser um protagonismo aqui na região. Perante o mundo inteiro, o Mercosul ele faz esses acordos com outros blocos e daí sua importância. Tá bom? Cenas do próximos capítulos. Não saberemos como que o Mercosul vai suportar essa grande crise que vamos entrar econômica depois desse Covid, ou se vai fortalecer como todos os outros blocos devem se fortalecer, ou se vai enfraquecer. Cenas dos próximos capítulos, vamos aguardar. Tranquilo? Guarda aí, Tratado de Assunção, guardem mesmo o nome, 1991, os países pertencentes, o país que está suspenso, eu falei expulso, suspenso, o país que está suspenso, e a tarifa externa comum, que é típico de uma união aduaneira. Lembrando também que existe uma livre circulação de pessoas com identidade, mas através de turistas, tá? De turismo, não como atividade de fazer relações comerciais e trabalhistas e educacionais em outros países. Tá joia? Fica aqui o meu abraço, bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!